Veja só a situação da justiça hoje no Brasil. Se você, cidadão de bem, manifestar a sua indignação em forma de crítica à atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou em relação à atuação de outros magistrados atuantes no Poder Judiciário brasileiro, a sua fala será considerada por essas mesmas pessoas como um ataque às instituições democráticas. Se você resolve dizer que a justiça brasileira tem agido de maneira parcial em grande parte das suas decisões, em especial naquelas tomadas nas suas instâncias mais altas, você é tratado como extremista, como antidemocrático, como propagador de discurso de ódio. Agora, me diga, como é que nós, cidadãos brasileiros, podemos ficar em silêncio diante de fatos como os que eu mostrarei para você a seguir? Veja só essa matéria da Folha de São Paulo, publicada na noite de ontem. Jantar reúne ministros do STF e Lula em meio à expectativa por denúncia contra Bolsonaro. O tribunal não confirma a data, mas integrantes da corte apontam que o evento será na quarta-feira. Pois é, os ministros responsáveis pelo julgamento do principal adversário político de Lula pretendem se reunir com o próprio Lula em um jantar. E sabe o que torna isso ainda mais irônico? Também ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, declarou a jornalistas que o julgamento do ex-presidente será feito com seriedade e não será politizado. O Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. Processo penal, sobretudo, é prova. Portanto, a minha visão do direito em geral não é uma visão politizada, é uma visão fundada na integridade. Agora eu pergunto, quão baixa tem que estar a credibilidade de um tribunal para que o seu presidente precise afirmar à imprensa que um julgamento será feito de forma séria e apolítica? Isso não é óbvio? Não é justamente isso que se espera da justiça? Afinal de contas, se não fosse para ser assim, não seria chamada de justiça. Mas essa situação piora ainda mais, porque enquanto Barroso fala aquilo que é óbvio para jornalistas, ele faz, na prática, algo diferente. O jantar em questão, que estava previsto para acontecer nessa quarta-feira, seria promovido pelo próprio Barroso em sua residência. Ou seja, o próprio presidente do tribunal que julgará o principal adversário político de Lula é quem promove o encontro dos demais ministros desse tribunal, justamente com Lula. E outra coisa, Luiz Roberto Barroso é o mesmo que disse em um evento da UNE tempos atrás a famosa frase "Nós derrotamos o bolsonarismo". Pois é, o bolsonarismo que ele diz ter derrotado é o termo ao qual eles próprios, os ministros, atribuem aos defensores do ex-presidente Bolsonaro, que é justamente quem será julgado por Barroso e pelos demais ministros. Bom, em relação ao jantar, fica muito claro para o cidadão brasileiro que há muita coisa errada por trás dele. Só que os ministros consideram que não há nada de errado nisso. Portanto, o que se esperava nessa situação era que os ministros explicassem ao cidadão brasileiro os motivos pelos quais não haveria nenhum risco de interferência no julgamento, não é mesmo? Pois é, só que esse jantar, que não tinha nada de errado, que não interferiria no julgamento e nem geraria nenhuma suspeição a respeito da imparcialidade dos ministros, foi adiado por decisão do próprio Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, após a repercussão negativa do caso. Agora eu pergunto, se esse jantar não provocaria interferência no julgamento, por que então foi adiado? Não seria essa uma prova de que realmente esse encontro levaria à suspeição em relação à imparcialidade dos ministros? Pois é, só que se você, assim como eu, reclamar disso, certamente a nossa crítica será classificada pelos ministros como uma ameaça à democracia. Bom, por falar em Lula, que era um dos participantes desse jantar que foi adiado, ele participou ontem de um evento relacionado à Petrobras. Eu até havia selecionado alguns trechos do discurso dele para falar sobre no vídeo de ontem, só que aquele dossiê apresentado por Daniela Lima acabou gerando tanto assunto para debate que acabou nem sobrando espaço para a fala de Lula no vídeo. Só que tem um ponto específico desse discurso que eu não poderia deixar passar batido. Veja só o que ele disse sobre o aumento mais recente no preço dos combustíveis. O povo brasileiro não tem as informações necessárias para que ele possa fazer juízo de valores. Ele não tem. Então, quando sai um anúncio do diesel, da gasolina, do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama e muitas vezes a Petrobras não tem culpa nenhuma. Eu vou dar um dado para vocês aqui. O povo não sabe
que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os estados, como o último aumento que teve agora. Toda essa argumentação de Lula era para que ele, no fim das contas, concluísse incentivando o público a xingar os governadores. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. Pois é, só que o termo pejorativo que Lula fez questão de utilizar agora não foi utilizado por ele quando partiu do seu próprio governo a decisão de, em março de 2023, eliminar a isenção do PIS/COFINS, levando a um aumento significativo no preço por litro de gasolina e de etanol. O mesmo termo pejorativo não foi utilizado por Lula em meio a um pedido para que o público lhe xingasse quando partiu do seu próprio governo, em janeiro de 2024, a decisão de retomar a cobrança integral do imposto federal sobre o óleo diesel, levando também a uma elevação significativa no preço do litro desse combustível. É muito fácil para um presidente da República usar termos pejorativos e cobrar xingamentos por parte dos cidadãos quando outros políticos são responsáveis por medidas impopulares. Agora, é preciso ter um mínimo de caráter para assumir a responsabilidade quando a decisão impopular precisa ser tomada por ele próprio. Como você pode ver, esse mínimo de caráter Lula não tem. E por falar em caráter, ou melhor, na falta dele, veja só essa matéria da Gazeta do Povo. Governo Lula abre mão de 5,7 bilhões de reais em acordos de leniência com empreiteiras da Lava Jato. Isso foi noticiado em função do Tribunal de Contas da União ter enviado uma nota técnica ao Supremo Tribunal Federal, dando conhecimento dos termos de renegociação dos acordos de leniência celebrados pela Controladoria Geral da União com 7 empresas condenadas na Lava Jato. Agora, sabe o que é mais curioso nessa história? Em novembro de 2021, depois de ter sido desafiada por Elon Musk, a ONU apresentou um plano para supostamente acabar com a fome no mundo com 6,6 bilhões de dólares. Apesar de, na minha visão, esse plano não fazer nenhum sentido e nunca ter sido colocado em prática, o fato é que ele foi apresentado pela ONU. Então, teoricamente, tem alguma credibilidade, ou pelo menos deveria ter. No ano seguinte, 2022, Lula se candidatou à presidência mais uma vez, prometendo acabar com a fome no Brasil. Em 2023, ele assumiu o governo e continua até hoje reproduzindo e repetindo essa promessa. Só que, curiosamente, o presidente que diz ter como meta acabar com a fome no Brasil preferiu abrir mão de valores que seriam devolvidos por grandes empreiteiras por conta das ilegalidades praticadas por elas, provadas durante a Operação Lava Jato. Se 6,6 bilhões de dólares acabariam com a fome no mundo, segundo a ONU, certamente 5,7 bilhões de reais acabariam com a fome no Brasil, pelo menos. Só que o presidente que diz querer acabar com a fome no Brasil prefere que esse dinheiro fique na mão de empresas bilionárias em vez de trazê-lo para o governo, para então poder distribuí-lo àqueles que mais necessitam. Preciso dizer mais?